Dia. JP empurra um carrinho de mão por um gramado entre algumas ovelhas. Logos, Lei do Incentivo à Cultura, Lei Rouanet, Bayer, Nutriem Soluções Agrícolas, Prosapress, Ministério da Cultura, Governo Federal, União e Reconstrução, apresentam. Alguns bois caminham por um amplo gramado. JP se aproxima de Dininha segurando um notebook. Eles estão em um pasto cheio de ovelhas. Ô, prima, tava vendo aqui, a produtividade caiu bastante, viu? Ó, não sei não. Acho que a gente precisa comprar mais animais. Como assim, prima? A gente vai pôr mais animais onde? Ué, tem um monte de mato aí que a gente não tá usando. É só tirar as árvores e fazer mais pasto. Tirar a árvore? Você tá doido? Você bateu a cabeça, né? Só pode. A gente não pode desmatar, não. A gente precisa achar alguma maneira de como aumentar a produtividade, mas sem tirar árvore nenhuma. Eu até concordo com você, viu? Mas então me diz como, né? Abertura do programa. Título: AgroKids e a Fazenda da Tia Lampejo. Episódio 6. Pecuária Sustentável. Direção: Beto Leme. Dininha mostra o controle para JP. É o jeito. Ela aperta o botão. Bem me quer, ai, mal me quer. Bem... Oh, e aí, galerinha? O que tá pegando hoje, hein? E aí, Chico, beleza? Então, eu e minha prima aqui estamos com um problemão. Tem como ajudar a gente? Né? Sabe, Chico, meu primo aqui tá querendo desmatar parte da floresta da nossa fazenda. Vê se pode. Ô, menino, pode não, hein? Eu não ensinei isso pra vocês, não. Que maluquice é essa? Chega mais que tem umas coisinhas que vocês precisam saber antes de qualquer coisa. Aqui no Brasil tem um código florestal muito rigoroso. Esse código diz que as propriedades rurais têm que ter uma reserva legal. Essa reserva é uma parte da fazenda onde a gente tem que preservar a vegetação natural. Essa reserva pode chegar a 20% da área da fazenda ou até 80% nas áreas da região da Amazônia. Muito bacana, né? Mas o que não é legal é o desmatamento ilegal. A gente precisa combater esse tipo de crime. É, desmatamento ilegal é crime. A gente precisa cuidar das nossas florestas. Mas, Chico, como é que a gente consegue aumentar a produtividade, mas sem desmatar? Ai, garotinha! Vem comigo que eu vou te ensinar uma tecnologia revolucionária. A pecuária intensiva. Chega mais. Existem dois tipos de pecuária. A extensiva e a intensiva. A extensiva é uma técnica antiga e ultrapassada que degrada o solo, fazendo com que se desmate mais áreas para abrir novo pasto. Ou seja, ruim. Já a pecuária intensiva, além de aumentar a produtividade, não há necessidade de desmatar mais floresta. Se liga só como ela funciona. Na intensiva, a gente faz um piqueteamento e um manejo rotacionado do pasto. A gente divide a área que temos em várias partes e usamos uma de cada vez. Assim, o gado ganha peso mais rápido e o solo tem mais tempo para se recuperar. Com essa técnica, o custo cai e a produtividade chega a aumentar 200%. Viu como é que dá para aumentar a produtividade sem desmatar? Nossa, Chico, muito bom. Muito obrigada pelas dicas. A gente vai usar tudo isso que você falou aqui na nossa fazenda. É verdade. Até mais. Eles acenam. Ai, que orgulho de vocês! Mas, ó, gente, até a próxima, tá? Tchau! Bem me quer. No jogo, aparece uma mensagem: pecuária intensiva implementada com sucesso. Mais 5 XP. Aparece uma advertência: sensores indicam alta concentração de gás metano. JP mexe no notebook. Ih, prima, nosso gado tá emitindo altos índices de gás metano. Ah, não, eu não acredito nisso, primo. Mais problema? Mas espera aí que esse problema eu sei quem pode nos ajudar a resolver. Ó, segura aqui rapidinho. Uma ligação. Dr. Anderson Fernandes. E aí, beleza? Tudo bem? Então, eu e minha prima já aplicamos a pecuária intensiva, porém os sensores estão emitindo altos índices de gás metano. Como a gente diminui isso? Oi, pessoal, ótima pergunta. É bom saber que a pecuária de vocês já é intensiva. Vocês sabem que quando a pecuária é intensiva, a gente consegue reduzir a emissão de CO2 em até 48% por quilo de carne produzida, mas isso pode melhorar ainda mais. A gente pode reduzir em até 90% a emissão dos gases. Isso acontece quando a gente melhora o sistema de criação, quando a gente consegue
trabalhar com mais intensidade, com o manejo correto de pastagens, com um sistema rotacionado, e aí quando a gente trabalha com uma alimentação mais digestível. A digestibilidade da alimentação também ajuda muito a diminuir a emissão desses gases. Com isso também, a gente consegue ter maior ganho de peso animal, a gente encurta o ciclo da pecuária, produzindo maior quantidade de quilo por hectare ou produzindo a maior quantidade de animais por hectare. E aí tudo isso vai ajudar demais a produção e o meio ambiente. Nossa, que ótimas dicas! É verdade. Mas eu tava pensando aqui, como a gente faz para informar nosso consumidor lá na frente que a nossa carne vem de uma pecuária sustentável? Vocês sabiam que hoje existe a rastreabilidade em sistema de blockchain? E como isso funciona? Dentro das propriedades rurais, a gente trabalha com um software. E esses animais, eles normalmente carregam um sistema de identificação, que pode ser um brinco convencional, um brinco eletrônico. Então, durante a vida do animal, a gente carrega todas essas informações para dentro do software. Todo o manejo da vida do animal, o nascimento, as pesagens, a alimentação, isso tudo vai para dentro desse software. Quando a gente leva os animais ao final, para o frigorífico, todas essas informações são carregadas dentro da tecnologia de blockchain, identificadas na embalagem do consumidor que vai lá na gôndola do mercado pegar o produto. E é assim que ele tem acesso a essas informações. E quais são as vantagens dessa tecnologia? Com o sistema de rastreabilidade, a gente consegue passar para qualquer pessoa, para qualquer indivíduo, seja no Brasil, seja no mundo, as informações da vida desse animal. Isso traz muita segurança alimentar. Você saber onde o animal foi criado, o sistema que ele foi criado, como ele foi criado, essa propriedade onde ele está, faz todo o processo de reserva natural, de reserva de área de proteção de manancial, de área de nascente. Então toda essa informação é muito importante hoje quando a gente fala em sustentabilidade e em segurança alimentar. Muitíssimo obrigado. Tchau! Tchau, tchau. JP encerra a chamada e coloca o celular no bolso. Foco em diversos animais na fazenda. São exibidas imagens de bois, ovelhas e porcos. Dininha e JP observam os bois. No jogo, aparece uma mensagem: parabéns. As emissões de metano foram reduzidas. Mais 5 XP. E aí, seguidores? Vocês viram que legal? Com a tecnologia conseguimos aumentar a produtividade e também ajudar o meio ambiente. Sério, é realmente muito fascinante esse mundo, né, prima? É mesmo. Eu também não conhecia esse tanto de tecnologia, mas que bom que tá ajudando a gente, né, a cuidar das nossas florestas. Com certeza. E, prima, chegou mensagem da tia. O que ela mandou? Eles observam o celular. Queridos sobrinhos, em alguns dias vocês vão encontrar novas dicas sobre o tesouro da fazenda. O que será que é isso? Não sei. Vista do entardecer. Visão aérea do amanhecer. Letreiro. Dias depois. Sabe, primo, eu não sabia que ia ser tão difícil assim tocar uma fazenda. A gente resolve um problema, depois aparece outro, depois outro. E o tesouro da tia? Cadê? E a dica que ela falou que ia aparecer no meio do caminho? Não apareceu nada, sabe? Eu tô ficando de saco cheio. Prima! Dininha fica com feição surpresa. Créditos. Elenco: Bia Jordão, Dininha. Natan Félix, JP. Edson Duave, Chico. Adriana Pires, Tia Lampejo. Produção executiva: Clóvis Travassos. Assistente de direção: Chay Rodrigues. Produção: Gabriel Fuá, Bárbara Medeiros. Os demais créditos finais são exibidos.